Essa criatura corria ao redor da casa e parava bem nessa janela. Quando parava, ficava fungando e respirando forte. Aparições no interior é o tema dos relatos e das histórias que eu vou ler aqui para vocês hoje. Oi, meu nome é Ariadne e antes de começar já deixa seu like e se inscreva no canal. Sem enrolação, vamos para as histórias, se liga. Vou deixar meu relato real sobre o encontro que tive com essa criatura. Em 2006, eu morava em um sítio no interior de São Paulo e trabalhava em uma olaria de tijolos. Alguns amigos também moravam e trabalhavam no mesmo lugar. O pai de um desses amigos era conhecido como um tipo de feiticeiro. Muitas coisas que ele falava acabavam acontecendo. Numa sexta-feira de quaresma, com lua cheia, estávamos conversando à noite perto do forno de tijolos. Já era quase meia-noite. Ele era responsável por queimar o forno e passava a madrugada cuidando para o fogo não apagar. Quando achei que já estava tarde, falei: César, vou embora. Amanhã a gente conversa mais. Eu ia lá todos os dias. Éramos muito amigos. Eu e o filho dele saíamos bastante. Mas quando eu disse que ia embora, ele respondeu sério: Rapaz, não vai não. Melhor você dormir aqui. Se for agora, vai ver coisa no caminho. Eu não dei importância. Falei que no dia seguinte nos falávamos e fui embora. Quando cheguei a uma encruzilhada, algo pulou na minha frente. Era como um lobisomem, alto, muito forte, devia ter quase 2 metros. Tinha dentes enormes, olhos vermelhos e rosnava para mim a poucos metros de distância. Eu travei, congelei, só conseguia ficar olhando. Ele me encarava babando, mas não me atacou. Foram cerca de 20 segundos que pareceram uma eternidade. De repente, se virou e saltou para dentro da mata numa velocidade que eu nunca vi igual. Cheguei em casa desesperado. Contei ao meu pai e ele disse que na quaresma era melhor não andar fora de hora. No dia seguinte, voltei à olaria. Assim que César me viu, antes mesmo de eu contar qualquer coisa, ele falou: Eu avisei que você ia ver coisa pelo caminho. Eu creio que o lobisomem em questão era ele. Por isso, não me atacou, já que ele é um feiticeiro. Os lobisomens, tanto pactuados como os de linhagem, vivem em sítios e fazendas, locais de muita mata e pacatos. Bom, esse é o meu relato, uma história real que aconteceu comigo e eu não desejo para ninguém. Sinistro. E eu também não desejo isso para ninguém. Próxima história. Luzes na Burócia. Na região dos campos litorâneos do Rio Grande do Sul, entre Osório e a Terra de Areia, ergue-se majestoso o Morro da Burócia, local de mistérios e histórias sussurradas. Suas encostas guardam segredos que os moradores mais antigos hesitam em contar. Essa é a história de um acontecimento que mudou para sempre a vida da família Santos, no verão de 1983. Naquela época, a Lagoa do Barros ainda não era cortada pela Freeway, e suas águas escuras refletiam o céu estrelado como um espelho perfeito. Ana Clara, uma menina de 12 anos, morava com seus pais numa pequena propriedade aos pés do morro. Sua tia Berenice, de 16 anos, estava passando as férias com eles, ajudando nos afazeres da casa e cuidando da menina, enquanto os pais trabalhavam na roça. Em noites sem vento, o único som vinha do rádio de pilha que o pai deixava ligado na cozinha, sintonizado na Rádio Guaíba. Numa noite particularmente quente de janeiro, quando o ar parado tornava o calor ainda mais sufocante, Ana Clara e Berenice decidiram sentar-se na varanda dos fundos da casa, que dava vista para o morro. Era por volta das 9 horas quando notaram as primeiras luzes estranhas. Olha, tia Berê, parecem vagalumes gigantes, exclamou Ana Clara, apontando para 3 pontos luminosos que dançavam no ar, próximos ao topo do morro. As luzes diferentes de qualquer coisa que já haviam visto.
tinha um brilho azulado e se movia de forma impossível, ora em linha reta, ora fazendo ângulos precisos de 90 graus. Berenice hesitou. Queria correr para dentro de casa, mas a curiosidade falou mais alto. Pegou Ana Clara pela mão e, contrariando o bom senso, começou a caminhar em direção ao morro. À medida que se aproximavam, as luzes pareciam reagir à sua presença, pulsando mais intensamente. O ar ao redor ficou carregado de eletricidade estática, fazendo os cabelos das duas se arrepiarem. Um zumbido baixo e constante começou a preencher o ambiente, tão profundo que parecia vibrar nos ossos. Ana Clara levou a mão aos ouvidos, sentindo uma leve tontura. Foi quando viram a esfera. Pairando a alguns metros do chão, um objeto metálico do tamanho de um carro emanava uma luz prateada. Ao seu redor, pequenas esferas de luz azulada dançavam em formação. Ana Clara, fascinada, soltou-se da mão da tia e deu alguns passos à frente. "Ana, não!" gritou Berenice, mas era tarde demais. Um feixe de luz intenso envolveu a menina, que ficou suspensa no ar por alguns segundos. Berenice correu em sua direção, sendo também envolvida pela luz. O que aconteceu nos minutos seguintes permanece um mistério até hoje. Os pais da Ana Clara, preocupados com a demora das duas, saíram à sua procura. Encontraram ambas desacordadas na encosta do morro, cerca de 1 hora depois. Ana Clara acordou normalmente no dia seguinte, sem qualquer lembrança do ocorrido. Berenice, porém, nunca mais foi a mesma. A jovem de 16 anos, antes falante e alegre, perdeu completamente a capacidade de falar. Os médicos da cidade examinaram exaustivamente, mas não encontraram qualquer causa física para o seu mutismo. Um neurologista de Porto Alegre foi chamado. Após dias de exame, concluiu que era um caso de trauma psicológico. No entanto, não soube explicar os desenhos obsessivos que Berenice passou a fazer. Símbolos e padrões geométricos que ninguém conseguia decifrar, preenchendo cadernos inteiros. Seus olhos pareciam distantes, como se visse algo que os outros não conseguiam. Não era brilho, era foco, um olhar fixo no nada, como se contemplasse uma realidade paralela. Nos anos que se seguiram, os moradores da região começaram a notar um padrão. As luzes misteriosas apareciam com mais frequência durante as noites de verão, especialmente quando a Lagoa do Barros estava calma como um espelho. Pescadores relatavam reflexos inexplicáveis na água e alguns juravam que, em noites muito escuras, era possível ver formas geométricas luminosas submersas nas profundezas da lagoa. Outras testemunhas começaram a surgir. Um vizinho, seu Dário, disse que vira luzes semelhantes 2 anos antes, mas ninguém acreditou. "Agora vocês veem que eu não estava louco", repetia ele. Um jornalista da capital chegou a visitar a região em 1985, escrevendo uma matéria para um pequeno jornal alternativo sobre atividades incomuns no litoral norte gaúcho. Berenice ainda vive na região. Hoje, uma senhora de meia idade continua sem falar uma única palavra. Todas as noites senta-se na varanda de sua casa, olhando fixamente para o morro da Burócia, seus cadernos cheios de desenhos enigmáticos ao seu lado. Ana Clara tornou-se professora na cidade, mas evita falar sobre aquela noite. No entanto, os moradores mais atentos notam que, sempre que as luzes misteriosas aparecem no morro, ela fecha todas as janelas de sua casa e não permite que seus próprios filhos saiam até o amanhecer. Dizem que em noites muito claras, quando a lua ilumina a Lagoa de Barros, é possível ver reflexos metálicos vindo das profundezas e os pescadores mais antigos evitam certas áreas da lagoa, alegando que suas redes voltam queimadas
ou com estranhas marcas geométricas. Em volta e meia, alguém relata ter visto 3 luzes azuladas dançando no céu, sobre o Morro da Burócia, como se procurassem algo ou alguém. É aquilo que dizem, né? Não explore o espaço porque esse tipo de ser mora nos nossos oceanos e nas águas. Será? Fica aí o mistério. Próxima história. Lobisomem ou algo estranho em Uruaçu, Goiás. Uma vez viajei para Uruaçu, em Goiás, porque a minha família é de lá. Minha tia cedeu a casa dela para ficarmos durante a viagem. Mas tinha uma coisa muito curiosa. Ela nunca dormia naquela casa. A minha tia já era de idade e todos os dias, antes de escurecer, pegava a bicicleta dela e ia dormir na casa de uma sobrinha. Sempre que eu e os meus pais falávamos para ela dormir com a gente, ela recusava de um jeito que parecia até que estávamos ofendendo ela. Enfim, passamos 2 semanas lá. No último dia de madrugada aconteceu algo muito estranho. Eu, meu pai, minha mãe e minha avó, que estava no outro quarto, acordamos todos ao mesmo tempo, com um barulho vindo do quintal. Quando prestamos mais atenção, parecia barulho de casco de cavalo. Cada vez que aquilo pisava no chão, dava para sentir o chão tremendo um pouco, como se fosse algo muito pesado. De repente, essa coisa começou a correr ao redor da casa, muito rápido, mas era rápido demais, algo que eu não consigo imaginar um animal comum fazendo. No quarto onde eu estava com os meus pais, havia uma janela sem cortina. A sorte é que era daquelas janelas com vidro grosso e fosco, e em que dá para ver do outro lado apenas como um borrão. Essa criatura corria ao redor da casa e parava bem nessa janela. Quando parava, ficava fungando e respirando forte, com uma respiração ofegante e muito estranha. Era algo que eu só tinha visto antes em filmes de terror. Tipo aqueles sons de lobisomem respirando pesado, sabe? Parecia que a coisa sabia que tinha pessoas dentro da casa. Isso ficou acontecendo por cerca de 20 minutos. A criatura corria em volta da casa, parava na janela, respirava forte e depois voltava a correr. Depois desse tempo, ela simplesmente sumiu. No dia seguinte, meu pai foi até o quintal para ver se encontrava pegadas ou algum sinal. Não havia absolutamente nada. Nós só arrumamos as malas e fomos embora. Depois descobrimos mais algumas coisas estranhas. A minha tia tinha um facão escondido debaixo da cama. E outra coisa que não fazia muito sentido, isso aconteceu em 2014, uma época em que certas tecnologias ainda não eram tão comuns por ali. Mesmo assim, minha tia fez questão de instalar na porta da casa uma maçaneta que dava choque quando a porta estava trancada por dentro. O mais estranho é que a cidade é pequena, do interior, e quase não há casos de roubo, principalmente em casas. Por isso eu acredito que a minha tia já passou por algo parecido ou sabia que aquela rua havia alguma coisa estranha ou sobrenatural. Outro detalhe importante: o que vimos pela janela parecia um borrão alto, muito escuro e forte, quase do tamanho de um urso, mas ao mesmo tempo fazia barulho de casca de cavalo e corria rápido demais. Nada disso fazia sentido. Se isso não era lobisomem, eu não sei mais o que era. Só que essa tia, né, deixou a casa aí para vocês dormirem sabendo que coisas ali estranhas aconteciam. Que tia gentil. Era melhor ter pago aí um Airbnb, alguma coisa do tipo. Próxima história. Acreditem no desconhecido. Vou contar algo que aconteceu comigo e com meu pai em Ponta Porã, cidade de Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. Era 1984, o estado ainda jovem, assim como eu. Minha mãe havia falecido cedo, então sempre fomos só nós dois. Meu pai era um dos poucos mecânicos da região. Era fim de tarde quando estávamos na garagem. Ele organizava as peças enquanto um velho rádio de pilha tocava sua programação rotineira. Músicas sertanejas, anúncios locais, notícias simples.
Eu brincava com uma arminha de madeira na entrada sem saber que aquele dia ficaria marcado. De repente, o locutor da rádio parou a música e, com a voz tensa, alertou que uma criatura desconhecida estava atacando animais nas fazendas da região. Galinhas, cabras e até gado, todos mutilados de forma brutal. Assustado, o meu pai mandou que eu entrasse. Pouco depois, trancou a garagem com seus pesados cadeados, como sempre fazia. Já passava das 11 da noite e eu estava no quarto e ele na sala, quando ouvimos 2 tiros, seguido dos gritos de uma mulher, vindo da casa a uns 50 metros dali. Chamei por ele, que já estava com o facão em mãos. Um cheiro forte invadiu a casa. Mesmo com tudo trancado, algo lá fora parecia farejar a gente, rosnando e cercando a casa. Então começaram os golpes no portão da garagem, que chegou a amassar. Meu pai caiu de joelhos rezando e eu chorava em pânico. De repente, tudo parou. A criatura foi embora. Nunca mais vimos nada, pelo menos não com os nossos próprios olhos. No dia seguinte, havia um rastro de sangue seguindo em direção à mata, como se algo ferido estivesse fugindo. Meu pai viveu o resto da vida naquela casa. Eu, mais tarde, me mudei para o Paraná. Só digo uma coisa: acreditem no desconhecido. Ele existe e talvez não seja tão desconhecido assim. Próxima história. Olá a todos. Gostaria de contar uma situação que aconteceu comigo no ano de 1997, na época da Quaresma. Nós morávamos em um lugar afastado da cidade, uma pedreira do município. Meu pai trabalhava como guarda noturno e também era caseiro. Era Quaresma, ainda em horário de verão. Eu e meu irmão brincávamos de bola todas as tardes em um pasto que ficava abaixo da nossa casa. Havia uma estrada entre a casa e o pasto, e mais abaixo começava uma mata. Perto dali também existia uma mina à beira da estrada. Em um certo momento, meu irmão chutou a bola e eu estava no gol. Foi quando avistei uma pessoa caminhando lentamente pela estrada, perto da mata, como se estivesse muito cansada. Ela estava usando uns trapos jogados em cima do corpo. Não dava para ver o rosto, pois estava todo coberto por aqueles panos velhos encardidos. Era verão, fazia muito calor. Ninguém usaria roupas daquele jeito naquele tempo. Apontei e falei para o meu irmão: "Quem vem ali?" Ele respondeu: "Cadê?" Eu disse: "Lá embaixo, entrando na mata, perto da mina." Ele olhou de novo e não viu nada. E aquela figura simplesmente desapareceu mata adentro. Continuamos brincando e, quando escureceu, fomos embora. Contamos o que aconteceu aos nossos pais e eles disseram que também tinham passado por algo estranho naquele mesmo dia, do outro lado da mata, num aterro onde eram descartadas galhadas, entulhos e restos de grãos da cooperativa. Eles contaram que estavam caminhando por lá quando uma coruja gritou de dentro da mata. Nosso cachorrinho se arrepiou todo e saiu correndo assustado. Meus pais também sentiram um clima estranho e resolveram ir embora. Embora não tenham visto nada. Anos depois, pensando melhor sobre aquilo, lembro que eu era adolescente, falava muitas coisas sem pensar e vivia desrespeitando tudo, falando muitos palavrões. Até hoje, vivo com a sensação de que aquilo que eu vi foi uma espécie de aviso. Então, me tornei alguém melhor. Nossa, adorei as histórias dos relatos de hoje. Vocês gostaram? Me conta aí nos comentários. Não deixa de enviar a sua história, o seu relato aqui no e-mail, ou pode deixar nos comentários também. E foi muito bom ter vocês até o final. Um grande beijo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!